Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, amados e queridos irmãos do caminho do amor. Hoje nós estamos gravando mais uma semente de Deus. Nós somos o grupo ecumênico do caminho do amor. Se você está conosco pela primeira vez, escreva aí, ajuda nós a divulgar o nosso trabalho. Nós não somos uma igreja, nem uma religião, nem casa espírita. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós estamos estudando Vida Além da Vida, que é um livro de espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós já gravamos nosso lar, 51 capítulos. Agora nós estamos gravando o segundo livro. Lembrando que esses 2 livros já tem filme, viu? O Nosso Lar, depois o Nosso Lar 2, que é Os Mensageiros. É o que nós estamos gravando. Hoje nós estamos gravando o capítulo 09, A Conversação. Acabamos de gravar o capítulo 8, A Queda de Acelino. Acelino contou toda a história dele, né? Foi um fracasso. Porque esse tema que o Aniceto, o administrador, disse, ouve a história de cada um, porque a maior parte desses que estão aqui é 50 alunos. A maior parte deles já vieram aqui, já estudaram, reencarnaram na Terra e caíram. Não conseguiram. Porque não é fácil. Quando a gente entra no corpo, entra o esquecimento, aí é que nós vamos ser o que nós verdadeiramente somos. Aí vamos ver se realmente colocamos na nossa mente o estudo, a vigilância. Então, depois de ouvir a história de Acelino, Vicente disse, vamos ouvir outros grupos? Aí eles perceberam que tinha 3 senhoras. Uma senhora velhinha, ela estava contando a história dela. Eu fracassei. Bem que eu tentei. Mas a família é primordial. Eu, no meu trabalho, aprendi logo cedo, comecei a trabalhar. Mas o meu esposo, ele era contra. Ele não aceitava, dizia que era misticismo. Isso era fantasia, era coisa da minha cabeça. Ele ficava enciumado quando os irmãos ligavam para mim, vinha me buscar em casa. É aquele negócio que os familiares fazem assim, mas outra vez, você fica mais lá na casa espírita que em casa? Então, eles tentam passar para nós aquele senso de, como diz assim, de responsabilidade, né? Que nós abandonamos ele. É a chantagem emocional. E quando as pessoas me procuravam pedindo ajuda, ele não gostava, ele tratava mal as pessoas. Então as pessoas se afastavam. Ele incitava as minhas 2 filhas a ser contra eu. Então, aí começou a contenda, a discórdia. Então, eu preferi afastar. Mas foi aí que eu errei. Aí, então, a nossa irmã Mariana disse, realmente, minha irmã, a família geralmente são os piores, os que mais dão trabalho para nós. Mas isso faz parte da missão. Esses nossos irmãos familiares são espíritos também que está sob o nosso resgate.
nós temos que buscar ajuda. Nós temos que pedir aos amigos espirituais orientação, sabedoria e fazer aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Os meus verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. Não discuta, não discuta, não entre em questionamento. Procura ser o melhor, procura mostrar o amor. Procura mostrar o verdadeiro sentimento religioso, que é o amor. Ama a família, dá atenção à família. Sempre sobra um tempinho para a gente trabalhar. Se você não pode fazer o mundo, faça um pouco. Porque é melhor fazer pouco do que não fazer nada. O que a gente não pode é deixar de fazer. Foi isso que aconteceu comigo. Eu também não soube conservar essa situação. Lembra que o Senhor Jesus disse: aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos do que a mim, não é digno de mim. O Senhor Jesus não estava dizendo para nós abandonar nossa família. Ele está dizendo que o amor tem que ser idôneo, tem que ser igual. Nós temos que amar a nossa família, nossos filhos, como a missão de Jesus. Então é necessário pregar a sabedoria, usar a sabedoria, fazer entender. Porque alguns minutos que nós podemos fazer alguma coisa, façamos e procuramos sempre fazer o melhor. Eu coloco aspas e vou falar o que acontece comigo. Eu fui de uma religião, a última igreja que eu frequentei é uma igreja muito preconceituosa. Tão preconceituosa que ela tem preconceito até das outras igrejas evangélicas. Na cabeça deles, só eles estão salvos. Só o batismo deles salva. Quem não estiver no batismo, se você for de uma outra igreja, mas que seja evangélica, protestante, você batizou na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você passar para ela, você tem que batizar de novo. Você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles têm preconceito de todas as religiões e preconceito até das mulheres. As mulheres são humilhadas, são obrigadas a sentar separadas, cobrir-se com véu, ficar só com o rosto de fora. E a mulher não tem direito de falar. Não tem direito, pouco direito a mulher tem. Não, você compreende? Mas, no dia, então que eu comecei a estudar, porque o que nós devemos fazer é obedecer a Jesus. O Senhor Jesus nos ensina, procura a verdade que ela te liberta. Eu então comecei a procurar, não dei ouvido àqueles, porque eles, os pregadores, eles sobem em cima do púlpito, ligam o microfone e falam: olha, é Deus que está falando na minha boca. Aí ele começa a ameaçar, ele te ameaça com chantagem, colocando medo, usa a figura de Satanás que a igreja obrigou, que a igreja criou, para obrigar as pessoas a seguir. Os seguidores religiosos, eles não seguem a igreja por amor, não, seguem por medo. Mas aquele, como eu, não, comecei a estudar. Aí eu encontrei em Epístola de João, quando o Senhor Jesus disse a João Evangelista, e ele escreveu. João Evangelista, filhinho, o que eu escrevi eu ouvi da boca dele, daquele que estava desde o princípio da criação do mundo. Aquele que diz que ama a Deus, que está com Deus, que anda com Deus, mas que tenha preconceito de um irmão, por mais simples que seja, Deus não está nele, ele não está em Deus, ele está nas trevas, ainda está nas trevas. Foi aí então que me despertou, foi então que me libertou. Aí eu conheci a doutrina dos Espíritos. É uma doutrina que não tem preconceito, não tem separação. Por isso que nós usamos ela para ensinar o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus não tem preconceito. O preconceito religioso é porque eles não desligaram da primeira aliança.
O Velho Testamento é a fonte do preconceito. Portanto, liberta, estuda o Evangelho. Jesus não pregou nenhuma religião, não pregou nenhuma igreja. Fecho aspas. Depois de ouvir aquela senhora, eles ouviram um outro irmão contando a sua história. E ele disse para mais alguns que ali estavam ouvindo ele na conversação, né? Olha, eu terminei o curso aqui, entrei no corpo físico, me casei porque estava no meu compromisso o casamento, com uma irmã espírita. Ela me deu todo o apoio, andava comigo e nós então trabalhávamos perfeitamente. Todas as obras, todas de caridade, todas as obras de manifestação, todas as obras que precisavam de nós estávamos presentes. Todo o tempo nós fomos dedicados à casa espírita. Chegou um certo tempo, ela foi recolhida para o plano espiritual. Eu fiquei só. Fiquei só por alguns tempos. Depois de um ano, eu achei que eu poderia arrumar uma outra companheira. Aí arrumei, casei novamente. Só que aquela companheira que eu casei com ela era usada por espírito trevoso. Então, a pouco, ela foi me envolvendo, até que me afastou da casa espírita, porque eu não tive vigilância. Era uma ovelhinha que precisava da minha ajuda também. Eu deveria ajudar ela, trabalhar, mas não, eu deixei que ela me envolvesse. Na artimanha do sexo, da sexualidade, que eu me perdi. Até que veio o desencarne. Com o desencarne, então, vim para o mundo espiritual, fui levado para as zonas trevosas. Passei tempos difíceis, até que fui recolhido novamente. Meu irmão, tenha cuidado, que a sua família, que as pessoas que te zombam, nós somos perseguidos, somos caluniados, somos humilhados pelos religiosos. Chico Xavier foi perseguido pela Igreja Católica, foi perseguido pelos evangélicos, foi perseguido pelos espíritas. Você acredita que a federação perseguiu o Chico Xavier? Persegue até hoje. Você sabia que hoje a Federação Espírita está mudando as psicografias do Chico? Porque diz que está fora de tempo, né? Precisa mudar, a palavra está errada. Semelhante a Kardec. Quando Kardec desencarnou, teve um tal de Restang que também quis mudar a codificação. Não mudou por causa de Leon Denis e por causa da esposa de Allan Kardec, que tomou a frente. E hoje nós temos o Espiritismo por causa disso. Cuidado, meu irmão, cuidado, porque a religião, até a própria casa espírita que você segue, cuidado, eles começam a ensinar com apostilha, para desviar. Como é que você não precisa de apostilha? Você tem a codificação, estuda a codificação, estuda as revistas espíritas. Você tem que estudar Kardec, estudar Jesus, seguir Jesus, não seguir igreja, seguir a Kardec, não seguir as casas espíritas do que eles pregam, porque eles mudam tudo. Eu tenho prova contundente disso. Portanto, te advirto, eu sou Francisco Pedro, eu sou evangelista, sou um administrador desse grupo que nós criamos, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Porque dentro da religião, dentro de cada espírito, você não pode ser ecumênico, porque eles têm o preconceito. Eles saíram da igreja, mas a igreja não saiu dele. Portanto, vigia e ora. Saudações em Cristo Jesus. Paz, luz e liberdade.